Hoje nós vamos tentar estudar 2 lições numa, porque na revista tem 2 lições sobre oração que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. Então nós vamos juntar a lição 11, do página 51, com a lição 14, do página 64. Então, vamos ver. Mas essa foi uma semana muito especial para nós da igreja, com a doença da Beth, com a cirurgia dela, nós nos unimos em oração e Deus atendeu. E Ele realmente é nosso Pai, que ouve as nossas orações. Ele é grande Rei soberano. Então nós vamos começar cantando o hino de louvor ao Senhor, o hino 246. Eu acho que todo mundo vai lembrar desse hino, que fala sobre Deus, o Rei sublime que reina em glória. Nós estamos aqui para dar glória ao nosso Deus, o Rei soberano, por tudo que Ele fez nesta semana, na nossa vida, na vida da nossa irmã Beth, na vida da igreja. Vamos fazer uma oração? Vou pedir para Eduardo fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre nossa aula. Recebidas,
E pedimos nesse momento que o Senhor nos traga a palavra através da tua serva, possamos receber de ti os ensinamentos e absorver para que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Ser com a professora, que ela realmente tenha a direção do Senhor a transmitir esses ensinamentos a todos nós. É o que peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos continuar estudando sobre o Sermão do Monte. E hoje nós vamos estudar sobre a oração que Jesus nos ensinou para todos aqueles ouvintes, para os seus discípulos que estavam ali presentes. E eu achei muito interessante, nesta semana que nós temos orado tanto como igreja individualmente, que nós estamos estudando este assunto de oração, né? E hoje nós vamos aprender a ensinar a orar como Jesus ensina. Na aula, 15 dias atrás, eu creio que o pastor, esqueci seu nome, Perotti, né? Deu a aula, e era sobre como não devemos orar, né? Nós não devemos orar como os fariseus, os hipócritas, né? Que oravam, né? Em público, paravam nas praças, no templo, na sinagoga, oravam com aquelas frases e tudo. E nós não devemos orar também com aquelas várias repetições que os gentios faziam, né? Falando, e sem usar a cabeça, coração, né? Um monte de palavras só. E hoje nós vamos aprender a orar como Jesus ensina. E vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo... Mateus, capítulo 6. E essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, os ouvintes, é chamada na nossa Bíblia a oração dominical. Eu acho interessante esse título. Por que será que é a oração dominical? Eu não sei, eu tentei pesquisar, ver por que recebeu esse nome. É porque é para ser recitado no domingo, é? Só? Não. Aidno, obrigada. Pode falar. Foi esclarecido com um pastor que não está mais aqui na igreja há muito tempo, que essa expressão dominical, de latim, tem a ver com do Dominus, que é o Senhor. O professor. Então, a oração dominical significa a oração do Dominus, do Senhor. Do Senhor. Oração do Senhor. O sentido era só esse, não tinha nada a ver com o dia da semana, segundo me foi explicado. Está certinho agora, está certinho. Em inglês é chamado a oração do Senhor, the Lord's Prayer, né? E às vezes aqui no Brasil nós chamamos essa oração Pai Nosso, é? Mas foi muito bom, Aidno, obrigada, porque eu não tinha pensado nisso realmente, vindo do latim, é? Então vamos ler essa oração. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Jesus dizendo, portanto, vós orareis assim, não como hipócritas e gentios, ou incrédulos. Vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é uma oração bem pequenininha, mas é um modelo para as nossas orações. É uma oração breve, pedindo primeiro que Deus seja glorificado e depois fala sobre as necessidades do ser humano, é? E é interessante que no começo da oração, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai.
Agora, no tempo de Jesus, chamar Deus de Pai era uma coisa totalmente desconhecida. Você lembra de alguém no Antigo Testamento que chamou Deus de Pai? Não tinha ninguém, Por exemplo, Adão, que andava com Jesus no jardim tantas vezes, não chamava ele de pai, E Noé, aquele homem íntegro, no meio daquela multidão de pecadores, não chamava Deus de pai. Abraão, que era o pai da nação, também não chamou Deus de pai. E o Davi, o rei Davi, aquele poeta maravilhoso, ele chamou Deus de pai? Não. Quais os nomes que ele usou para fazer referência a Deus? Como? Senhor. Ele falava que Deus é a nossa fortaleza, a nossa rocha. Muitos termos ele usou. Ele é guarda de Israel, ele também é pastor, mas ele nunca diz que Deus é pai. Então, Jesus começando sua oração com a palavra pai, isso deve ter chamado muito a atenção do povo. Mas como que podemos chamar Deus de pai? Abba era o nome comum para o pai da família. E Jesus dizendo, Deus é pai, pai de família. Mas o pai, Abba, tem que ser tratado com respeito. Às vezes, hoje em dia, a gente escuta pessoas orando, oh, papaizinho, paizinho, ou acham que Deus é paizão. Mas ele não é. Ele é pai, mas ele é Deus, Deus soberano. E nós temos que tratar ele com o respeito que ele merece. E o nome Deus não é simplesmente uma combinação de 4 letras. O nome representa aquilo que ele é. O grande eu sou. E o Deus vivo e verdadeiro foi revelado a nós através da vinda do seu Filho Jesus para esse mundo. Por isso, por meio de Jesus, nós podemos ter um relacionamento com Deus. O nosso Criador, nós suas criaturas pecadoras, podemos ter um relacionamento com Ele e chamar Ele de Pai. Porque Deus é um Deus pessoal, Ele é um Deus amoroso e também Ele é um Deus poderoso, o Todo-Poderoso. E Jesus veio a revelar o Pai. Ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Agora vamos ver as palavras aqui, as primeiras palavras. Pai nosso que estás nos céus. Essa que estás nos céus não é uma referência tanto ao lugar da habitação de Deus, mas mostram a autoridade e o poder que Ele tem como Criador e Governador de todas as coisas. Então, é um privilégio, Nós podemos chamar Deus de Pai. Nós pertencemos à sua família, a família cristã. E não é somente Deus é meu Pai, mas Ele é nosso Pai, Ele é Pai de todos. Então, nós podemos ter comunhão uns com os outros, porque temos o mesmo Pai. Isso é maravilhoso, que nós pertencemos ao mesmo Pai. Nós pertencemos à família cristã. Eu não sei quantas esta semana ouviram a mensagem que o pastor Waldenberg mandou quando a Beth saiu da cirurgia. Quantos ouviram? Foi uma coisa tremenda. E ele falou que o médico disse que cirurgia de crente é diferente. E como nós vimos o poder de Deus, e o seu amor, seu cuidado para a sua filha esta semana. E todos nós estamos bem envolvidos em comunhão
como família, porque quando um membro da família sofre, todos sofrem. Quando um membro está alegre, tem uma vitória, todos nós somos alegres, né? Então, Deus é nosso Pai. Mas Ele não é somente meu Pai, nosso Pai, Pai de todos nós. E eu queria que nós cantássemos aquele cântico agora, pensando em Beth. Eu vou pedir para Yolanda fazer uma oração agradecendo a Deus pela vitória que Ele deu para Beth nessa semana, cuidando dela nessa cirurgia e pedindo para sua completa restauração, né? E louvar a Ele, porque Ele entendeu. E nós vamos cantar aquele cântico, eu sei que Deus responde às orações, né? E vamos cantar com convicção. Depois, a Yolanda ora, depois do cântico, tá? Sei que Deus responde às nossas orações são mais fortes que o nosso cântico, é? Não sabiam, essa é muito antiga, por isso vocês não conhecem. Eu sou da velha guarda. Yolanda, por favor. Pai bondoso e misericordioso, o Senhor sabe a alegria que está nos nossos corações. Nós te louvamos e te bendizemos, meu Deus. Eu estava ansiosa por essa hora de estar na tua presença, aqui na tua casa, porque já agradecemos nas nossas casas, mas unidos como irmãos, queremos dizer-lhe muito obrigada, Pai. Como o Senhor foi bondoso com a nossa serva Beth, com o pastor Waldenberg, que alívio o Senhor nos deu. Nós te louvamos pela boa cirurgia que o Senhor deu a Beth. E pedimos que o Senhor a recupere totalmente, Senhor. Que em breve possamos tê-la conosco aqui na tua casa. Obrigado, Senhor. Não temos outra palavra para dizer-lhe, mas cremos que o Senhor vai completar a obra começada na vida da tua serva. Agora, Senhor, peço pela família do pastor Waldenberg, que está radiante, que está alegre. Ora pelo pastor Waldenberg, pela Thalita, pelo TT. Que o Senhor ajude essa família a crer mais e mais no Senhor. E também a sua igreja. A vitória foi da igreja. E nós queremos te louvar, Senhor. Aceita a nossa gratidão, a nossa adoração. E agora, Pai, eu peço que o Senhor abençoe a Ana Barnett, que está dando essa aula, que ela seja dirigida pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigada, Yolanda. Então, nós, como filhos de Deus, temos comunhão com nosso Pai e nós temos comunhão entre nós, que é uma coisa maravilhosa. E a gente nota como a igreja primitiva gostava de comunhão. Vamos ler Atos 2, 42. Quem quer ler, levanta a mão e o nosso irmão vai correndo com o microfone. Atos 2, 42. Obrigada. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
os primeiros crentes perseveravam na doutrina, na Bíblia, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é isso que nós fizemos hoje. Partimos da Santa Ceia, partimos da palavra, da comunhão, que é uma bênção para nós. E versículo 44, aqui diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que exemplo para nós seguirmos, Então, nessa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, aqueles que estavam lá no monte, ele disse para eles: vocês orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui nós temos 3 pedidos relacionados a Deus. Primeiramente, santificado seja o teu nome, porque Ele é o Deus soberano. Então, nós temos que orar para que o seu nome seja sempre santificado, tratado como santo, porque Ele também é rei, reinando em soberania absoluta. Mas será que nós sempre tomamos cuidado com o nome de Deus? Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei escandalizada, porque eu vi os crentes dizendo: ai meu Deus, eu vou perder o meu ônibus, ai meu Deus, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu falei: mas gente, essa pessoa é crente? Falando assim, eu não acreditei, E até hoje me dói quando ouço isso, porque é o nome de Deus, E a gente fala como: ai, puxa vida, esqueci. Puxa vida, eu vou atrasar. Ah, meu Deus, vou atrasar. Então, a gente tem que tomar cuidado. E eu fico muito triste quando eu ouço crianças brincando, principalmente meninas que querem mostrar que estavam em inglês. Elas falam: oh my God, como se fosse maravilhoso, mas tomando o nome de Deus em vão. Ele é o grande rei soberano, criador dos céus e a terra. Ele reina soberania absoluta sobre a natureza e a história. Então, nós temos que tomar muito cuidado, honrar o nosso Deus, tratar com cuidado o seu nome. E a segunda oração aqui é que venha o teu reino. Como cristãos, nós temos que orar para que o reino de Deus expande, que mais e mais pessoas cheguem a conhecer Cristo como Salvador. E isso é nosso trabalho como igreja, evangelizar, dar testemunho de Cristo pela nossa vida e pela boca. E venha seu reino também é uma referência para a volta de Jesus, quando Ele vai voltar para estabelecer o seu reino, um reino de paz, amor, perfeição, E o terceiro pedido aqui, quando nós oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente olha o mundo que nós vivemos, a gente não vê muito do reino do céu aqui. E será que pessoas vendo a nossa vida, estão vendo um pouco do reino de Deus em nossa vida? Ou a nossa vida é igual à vida de qualquer pessoa? Sabemos que a vontade de Deus, de acordo com Romanos 12, 2, é boa, é amável, é aceitável e perfeita. E nós temos que orar, Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como está a minha vida? Como está a sua vida?
Você está refletindo um pouco da glória do céu ou não, né? Nós temos que lembrar que Deus é o Deus soberano, né? Vocês lembram da oração em Atos, capítulo 4, quando Pedro e João foram libertos da prisão, né? Quando eles encontraram com os crentes oraram: Tu, soberano Deus, que fizeste o céu e a terra. Reconheceram que Deus tinha libertado ele. Mas depois, eles não disseram: ai, graças a Deus, Pedro e João estão livres, vamos ficar aqui em comunhão uns com os outros, né? Orando e discutindo a palavra de Deus e vamos ficar seguros aqui juntinhos. Não, a oração dele foi além disso. Vamos ler juntos Atos 4, 29. Eles perceberam que a igreja ia sofrer na mão dos judeus, dos incrédulos, né? Mas Pedro e João foram libertos por milagre. Mas versículo 29 de Atos 4, vamos ler juntos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciam com toda a intrepidez a tua palavra. Já pensou, hein? Os dois estavam presos, né? Por pregar. E o que os crentes oram, né? Dá-nos coragem, né? Para pregar, né? Anunciar a tua palavra. Né? Eles queriam priorizar o reino de Deus. Sônia, lê para mim Atos 4, 30 e 31, por favor. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha o que aconteceu. Eles oravam, ficaram cheios do Espírito e com intrepidez. Eles não tinham medo de sair e pregar a palavra, mesmo sabendo que podiam ser presos a qualquer hora. Eles estavam priorizando o reino de Deus. E será que esse é o alvo da nossa vida? Priorizar o reino de Deus ou priorizar os nossos desejos? Nós temos que colocar em primeiro lugar o reino. Lembra que Jesus falou mais tarde no Sermão do Monte? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso deve ser o nosso alvo, como era o alvo dos primeiros cristãos, procurar o reino de Deus, priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Hein? Realmente, há muitos países onde é muito perigoso pregar o evangelho. E lá na Índia, por exemplo, eles estão queimando muitas igrejas dos cristãos, né? E pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo presos mesmo por evangelizar, por pregar o evangelho. E aqui no Brasil, nós somos, no momento, muito privilegiados, que nós podemos ir lá na praça, começar a cantar, pregar, ninguém vem para nos perturbar, dizer não, venha lá na prefeitura explicar exatamente o que vocês estão fazendo. Mas nós temos que orar pela igreja perseguida, porque não é fácil, estão sofrendo mesmo. Mas enquanto aqui nós temos tempo para pregar, nós temos que aproveitar o tempo, porque a gente realmente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? Então, nós vimos 3 pedidos relacionados com Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade,
assim na terra como lá no céu. Mas temos 3 pedidos também relacionados conosco, Versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Interessante, hein? Cristo coloca isso aqui. O que tem que é mais comum do que pão? Mais simples, hein? E como a gente gosta de comer um pãozinho, E Jesus disse, o pão nosso, temos que orar, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E é uma petição pelas necessidades básicas da vida. Não é para as coisas luxuosas, as coisas que nós queremos ter, mas para as coisas básicas. E essa oração ensina que Deus está interessado em nossas necessidades, nas necessidades básicas da vida. Ele quer que nós cuidemos dos nossos corpos, Ele nos ajuda mandando o pão. E cristianismo quer salvar o homem todo, corpo, alma e espírito. Não é só a alma. Às vezes a gente fala, eu acho isso engraçado, a gente fala muitas vezes, queremos ganhar almas para Cristo. Eu imagino coisas flutuando lá nos ares. Mas nós queremos ganhar pessoas inteiras, corpo, alma, espírito para Jesus Cristo. E Deus está interessado em todo o nosso corpo. Mas é interessante que Jesus nos ensina a orar. O pão nosso nos dá todos os dias? Hoje. Se lembra lá no Antigo Testamento, quando Deus mandava maná, e ele disse, olha, só pega o que você vai precisar por um dia. E o que acontecia quando as pessoas diziam, pode ser que falta amanhã, vou pegar mais. O que acontecia com a maná? Cada bicho estragava aquela maná. Então, Jesus está dizendo, olha, ora pelo pão de cada dia. Não fica pensando no futuro, mês que vem, mas é para hoje. Ele sabe quais são as nossas necessidades. E versículo 34 de Mateus 6 fala sobre isso também. Quem pode ler? Mateus 6, 34. Rapidinho. O tempo está voando. Irene, Eduardo. 6:34. Palavras de Jesus para nós. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Não é esse? Mateus 6:34. 34, desculpe. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Obrigada, desculpe, Yolanda, a minha 3 e 6 sai errada. Às vezes, eu já falei com a Áurea sobre isso. E ela me explicou como falar 6. Ela disse, é 2 sílabas, é 6. Então, desculpe, às vezes esses 3 faz confusão, Mas Jesus está dizendo, olha, o amanhã trará seus cuidados. Então, não fica agora preocupado com o amanhã, mas vive o dia de hoje e Deus vai suprindo a sua necessidade. E é interessante que a gente vai orar o pão nosso de cada dia. Não é o pão meu de cada dia, mas é nosso, porque nós somos uma família. E essa palavra nossa quer dizer que nós devemos compartilhar com os nossos irmãos que têm necessidade. E como tem gente hoje em dia com necessidade. Quase cada farol que a gente para, vem alguém com um cartão, estamos com fome. Ajuda. Mas, às vezes, tem irmãos na igreja também que estão precisando do nosso apoio.
Então, nós temos que compartilhar com os outros, né? O nosso pão. Né? Depois, Jesus diz, versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas. Né? E sempre precisamos, todo dia nós temos que confessar os nossos pecados e pedir para Deus nos perdoar. Mas, às vezes, a gente esquece a segunda parte do versículo. Vamos ler juntos, versículo 12. Mateus 6, 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Você perdoa quem ofende você? Se alguém faz alguma coisa contra você, você perdoa. Se você teve uma discussão com alguém, você perdoa. Ou às vezes você fala, olha, eu posso perdoar, mas eu não vou esquecer. Isso é perdão? Deus faz isso conosco, Ele diz, olha, eu vou esquecer os seus pecados, mas eu não vou perdoar. Ele diz, não, eu vou perdoar, eu vou esquecer todos os seus pecados quando você confessa. Mas aqui é séria, porque fala, Ele vai nos perdoar na medida que nós perdoamos os nossos devedores. Então, Ele está nos perdoando muito ou pouco? Né? É palavra muito, muito séria essa, né? Realmente. E é triste, às vezes a gente vê na igreja, um irmão não fala com o outro. Né? Teve uma discussão 3 anos atrás, mas um entra aqui por essa porta e outro entra por lá. E não conversam. E é mais triste ainda, eu acho, quando em famílias cristãs, famílias na igreja, quando há pessoas que estão brigadas. Na família, não conversam, não almoçam juntos, né? Uma em sua casa, uma em outra. É sério. O crente não pode viver assim, né? Porque se nós não estamos perdoando, como que Deus vai nos perdoar? Então, nós temos que levar isso bem a sério. Já? Não me diga. Então, depois, vamos rapidinho. Versículo 13. Jesus nos ensina a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Então, Deus está pronto a nos dar o perdão de cada dia. Ele nos dá o perdão, o pão de cada dia, o perdão de cada dia e aqui o livramento de cada dia. Não nos deixes cair em tentação. E John Stott sugere que esta frase quer dizer, não permitas que sejamos induzidos à tentação que nos possa derrotar, mas livra-nos do maligno. O maligno, o tentador, o diabo. Né? Livra-nos. O diabo é forte e nós somos fracos demais para enfrentar sozinho o diabo. Né? Mas nosso Pai nos livrará se o invocarmos. Que bênção maravilhosa. Hein? Então, esses 3 pedidos relacionados a nós, para o pão de cada dia, o perdão de cada dia, o livramento de cada dia, incluem, em princípio, todas as nossas necessidades humanas. Né? Materiais, o pão de cada dia. Espirituais, o perdão dos pecados. E os morais, problemas morais, livramento do mal. Então, essa oração modelo demonstra a nossa dependência de Deus em cada setor da nossa vida. E Deus está interessado em cada setor. E é interessante como termina essa oração. Termina com uma doxologia a Deus. No fim do versículo 13 diz, pois teu é reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é nosso Pai amoroso, que cuida de
de nós e nos preserve de cair nos laços do diabo. Hein? Então, aqui, nesse trechinho, tem 3 palavras começando com P, que é fácil de lembrar. Né? O Pai está nos céus, né? O pão que Ele nos dá e o perdão que Ele nos dá também. Né? E mais para frente, capítulo 7, rapidinho, 7 a 12, Jesus de novo incentiva o povo a orar. E aqui é orar com insistência. Versículo 7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, nós temos que pedir, buscar, bater, insistir na oração. Né? Mas, às vezes, nós desistimos. É Mateus 7, versículo 7 em diante, 7 a 12. Né? A oração funciona. Vamos ler juntos Mateus 21, 22. Mateus 21, versículo 22. É uma condição, né, para orar, quando nós estamos batendo, buscando. 21, 22, vamos juntos. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Que palavra maravilhosa, não? Se creres, né? Quando está orando, recebereis. Né? Agora, temos que lembrar, né? Que nem sempre recebemos do jeito que nós queremos. Né? Porque Deus é um Pai amoroso. Ele sabe o que é melhor para nós. Né? Versículo 9 de Mateus 7 diz, pensando na figura de pai, qual dentre vós é o homem, o pai, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Que pai vai dar uma pedra para o seu filho que está com fome? Hein? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Isso é ridículo, é? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pediram. Né? O nosso Deus é um Deus de amor, um Pai bondoso. E nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Né? E aqui, de novo, em versículo 12, entra sobre o nosso tratamento com o nosso próximo. Versículo 12 de capítulo 7 diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, isso nos lembra a oração dominical, que temos que perdoar os nossos irmãos. Então, nesse capítulo 7, nós aprendemos que nós temos que persistir em oração, individualmente e como igreja. Mas, às vezes, nós desistimos. Oramos, e parece que Deus não está ouvindo. Então, às vezes, a gente diz, bom, eu vou deixar isso nas mãos de Deus. Ele que resolve quando Ele quiser, não vou orar mais. Mas, Jesus disse, você tem que pedir, buscar, bater, e você vai receber. E, às vezes, duvidamos. Vocês lembram quando Pedro foi solto lá em Atos, capítulo 12, solto da prisão, o anjo foi lá, libertou ele, e ele foi andando, sonhando, achando que era um sonho. Ele foi à igreja, à casa da Maria, bateu na porta.
e a criada Rode foi lá e ouviu a voz de Pedro. Disse, nossa, Pedro, não pode ser, mas correu lá dentro e disse, é Pedro na porta. E todo mundo disse, é impossível, como que pode ser Pedro? Ele está preso. E eles estavam reunidos em oração, Mas às vezes a gente duvida, que Deus está atendendo a nossa oração. Mas Jesus disse, olha, tem que pedir, tem que buscar e tem que bater. E Deus vai atender a sua oração. Mas não necessariamente Deus vai atender da maneira que nós pedimos. E às vezes a gente pede de maneira errada. Às vezes a gente não entende, mas nós podemos estar pedindo uma coisa que vai nos prejudicar, ou vai prejudicar uma pessoa. Mas o Deus soberano sabe o que é melhor. E a sua vontade é sempre melhor. É boa e agradável. Então, nós realmente podemos confiar em Deus, que é o nosso bondoso Pai Celestial, Ele sempre ouve, sempre atende às nossas orações. Mas nós temos que perdoar os outros, E Ele vai responder à sua maneira, que é melhor para nós. O caminho de Deus é perfeito, e é perfeito em sabedoria, e é cheio de amor perfeito, porque Ele é perfeição em si. Então, nós podemos confiar em Deus, E nós vamos terminar a nossa aula. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, fazer uma pergunta, comentar. É muito importante estudar essa oração com esses 3 pedidos relacionados com Deus, com o seu nome, o seu reino, a sua vontade, os pedidos para nós também, que Ele vai suprir as nossas necessidades materiais, o pão de cada dia, espirituais, perdão dos pecados, e morais, o livramento do mal. Nós podemos confiar nele. Então, eu vou pedir que todo mundo fique em pé e nós vamos orar essa oração agora. Vamos orar juntos a oração dominical, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, bom domingo e até a noite, se Deus quiser. Obrigada.